Olá, vamos começar hoje então a nossa primeira aula de Física 3. Desejo a todos que sejam bem-vindos e que se sintam à vontade para entrar em contato, para tirar suas eventuais dúvidas após assistirem à aula, tá? Então nós vamos começar com este tema da Física 3, do eletromagnetismo, que é um dos temas mais importantes, eu diria assim, para... Vocês vão entender, para tudo. Vão entender por que eu estou falando isso. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre conceitos, tá? Que envolvem a lei de Coulomb. Então, o primeiro conceito que nós vamos falar é sobre a carga elétrica e as suas propriedades. Nós vamos falar sobre materiais condutores isolantes, tá certo? A classificação dos materiais nessas categorias. Nós vamos falar das interações entre as cargas, que é exatamente do que trata a lei de Coulomb, tá? E não nesta aula ainda, mas para a próxima aula, então já fica como o convite para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos solucionar problemas, tá? Nesta aula nós vamos ver conceitos. E ao final, eu vou depois propor para vocês o exercício de avaliação desta primeira aula, tá? Beleza. Então vamos continuar com a introdução do conceito de eletricidade e magnetismo, né? Vem já da antiguidade, e volta aí de 600 a.C., com Tales de Mileto, em que eles friccionavam âmbar, que é uma resina fóssil vegetal, ali eu coloquei uma fotinho para vocês verem como é que ela é, e depois de friccionar âmbar com variados materiais, pele, lã, essas coisas, você podia observar que o âmbar passava a atrair ou repelir elementos, tá? Então o primeiro ali exemplo é a fricção do âmbar e chegando perto da palha conseguindo a atração, tá? Então aí foi uma das primeiras observações, né? Obviamente sem ter a compreensão que nós temos hoje, né? A gente nunca vai saber, isso depende do observador, né? Naquela época eu imagino que para alguns era ciência, mas para outros era tipo magia, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Mas enfim, de lá que temos aí pelo menos relatado, né, os primeiros experimentos envolvendo eletricidade e magnetismo. Tanto que é que o elétron, que é o nome do âmbar em grego, né, foi que deu origem à palavra eletricidade, que nós usamos hoje, e também o nome da partícula que nós conhecemos como elétron. Tá? Mas, afim, fim de contas, assim, né, a gente está sempre falando, a gente fala de carga positiva, negativa, já vamos ver isso aí também, mas já parou para pensar o que é uma carga elétrica? Que raios é uma carga elétrica? Essa é uma coisa que a resposta não é muito simples, né? Parece simples, mas não é. Ela é uma propriedade intrínseca da matéria, assim como a massa. Existe, é uma constatação. Carga elétrica é isso, uma propriedade intrínseca da matéria. Tá? Ela existe e nós constatamos isso e tentamos compreender as suas interações e a sua importância no nosso dia a dia. Logo depois dos gregos, vamos dizer assim, né? Obviamente que tem muita coisa no meio do caminho, mas vamos fazer um salto aí. Nós temos Charles Duffy, que estudou interações, né, entre cargas elétricas, fazendo justamente, criando excesso de cargas ou falta delas, atritando materiais, né? Então ele atritou lá vidro com alguns materiais e atritou resina, provavelmente o âmbar, com alguns materiais também. E aí ele observou, por interação entre esses materiais após o atrito, que alguns se atraíam, outros sofriam repulsão. E aí ele classificou, de acordo com a atração e repulsão, em cargas vítreas e cargas resinosas. Tá? Mais para frente, o Benjamin Franklin usou uma outra nomenclatura
em que ele renomeou a carga vítrea como positiva e a carga resinosa como negativa. E isso é uma coisa que foi feita assim, é meio ao acaso, tá? Porque podia ter sido totalmente o inverso os nomes que foram dados. Tá? Mas essa classificação do Franklin ela é interessante porque ele ajuda a contar cargas, tá? Que é uma coisa importante. Mais e menos facilita. Tá? Enfim, se a gente avançar aqui, algumas propriedades das cargas. Agora é interessante a gente saber algumas das propriedades. Tá? Primeira coisa, nós temos que falar de neutralidade. A neutralidade dos corpos. Tá? Todos os corpos que existem, né, são formados por cargas. Estou começando a pegar a importância desta aula. Né? Tudo que existe ao nosso redor está envolto em cargas, ou seja, a lei de atração, a força de Coulomb está lá. Tá? Então, na generalidade dos corpos, nós estamos em neutralidade de carga, ou seja, o número de cargas positivas e negativas é equilibrado. Então, se eu tiver num corpo 100 cargas positivas, eu tenho 100 cargas negativas e a gente diz que ele está neutro. Né? Se eu somar todas as cargas, a quantidade dá zero. Daí a interessante nomenclatura que o Franklin colocou. Então, eu somo mais 100 com menos 100, zero. Está neutro. Tá? Agora, eu posso desequilibrar essa neutralidade de carga fazendo alguns procedimentos que a gente chama de procedimentos de eletrização. Tá? Um deles é o atrito. O atrito gera uma quebra, né? Se você parar, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro. Se você parar para pensar o que acontece quando a gente está atritando, então numa molécula lá, eu coloquei uma molécula qualquer aqui de exemplo, tá? Quer dizer que está ligado com o vidro, mas quando o atrito ocorre, ocorre uma quebra das moléculas e alguns elétrons, algumas cargas são liberadas. E aí o que acontece? Elas fluem, né, de um elemento para o outro. Tá? Aí quem perdeu cargas negativas, e olha, vejam lá, os prótons eles estão fortemente ligados, então com os prótons eles não saem do material para fluir para o outro. Quem flui são os elétrons. Tá? Os prótons estão no núcleo fortemente ligados. Os elétrons estão mais fracamente ligados e são eles que podem fluir de um material para o outro. Então, neste caso aqui, ó, friccionando a seda no vidro, algumas moléculas foram quebradas aqui e elétrons fluíram do vidro para a seda. Tá? E aí o que aconteceu? A seda ficou com um excesso de carga negativa. E o vidro, que perdeu elétrons, passou a ter um comportamento positivo. Perdeu elétrons, saiu da sua neutralidade e ficou positivo. Tá? Esse é a eletrização por atrito. Tem um outro exemplo que eu coloquei aqui, que são os relâmpagos. Né? Os relâmpagos são uma descarga elétrica. Essa carga elétrica que é formada nas nuvens é formada pelo atrito do gelo nas nuvens, tá? As partículas de gelo na nuvem. Elas vão se atritando, vão se chocando, se atritando, e elétrons vão sendo liberados até que tem uma carga determinada que é suficiente para haver uma descarga com relação à Terra. Tá? Enfim, vamos continuar aqui com a questão da eletrização. Meu vizinho aqui resolveu cortar grama bem agora. Espero que não esteja atrapalhando demais o som da nossa gravação. Aqui a lei de Coulomb, nós temos aqui ainda na parte da eletrização outros procedimentos de eletrização. Nós acabamos de falar sobre eletrização por atrito, agora vamos falar por eletrização por contato. Então imagina que eu eletrizei, pode ser por atrito, por exemplo, essa partícula aqui, e ela ficou aqui com uma carga positiva. Essa partícula neutra está aqui sem ser eletrizada, está com o seu balanço de carga igual a zero, está neutra. Se eu encostar, ou seja, se eu fizer contato desta partícula com esta neutra, a partícula neutra passa a ter a polarização, ou seja, a carga que ficou na partícula anteriormente carregada. Tá? O mesmo serve para as cargas negativas aqui. Essa é a eletrização por contato. Então veja aqui, ó, que coloquei um exemplo dessa menina colocando a mão nesse gerador aqui de cargas. E o que acontece? Esse gerador que tem uma esfera metálica, né?
E dentro ele tem um tipo de uma esteira, uma correia, que fica atritando lá dentro, gerando cargas que são acumuladas nesta esfera aqui. Então, quando ela coloca, então, eletrizamos a esfera por atrito. E quando ela coloca a mão aqui na esfera, por contato, ela passa a ter as mesmas cargas, né? Ela se carrega com as cargas que estavam aqui nesta esfera. E aí o que acontece? Ó, o corpo todo dela ficou carregado com essas cargas. E aí os cabelos que são levinhos aqui, ó, que são mais fáceis de serem, são mais suscetíveis à força, vamos dizer assim, né? Precisa de menos força para mexê-los. Eles estão carregados, ó, e como ela pega a carga que está lá, veja aqui, vamos dar o exemplo do positivo, o corpo que entra em contato pega a mesma carga. Então, imagina que lá ela está com cargas positivas. Ela ficou carregada com cargas positivas, e as cargas positivas que estão no corpo dela estão querendo se repelir. E nos cabelos ali, que são com massa menor, dá para ver a força atuando, né? Eles estão se repelindo uns aos outros, por isso que fica com o cabelinho arrepiado, assim. Legal. Então vamos para a próxima maneira de eletrizar, que é por indução. Então eu tenho lá um objeto previamente eletrizado, por atrito, por exemplo, ou por contato com outro objeto eletrizado. E aí o fato de eu chegar perto de um outro elemento, aqui estou com um exemplo de uma esfera condutora, né? O fato de eu chegar perto induz uma distribuição de cargas aqui, ó, na esfera. E se você notar o que aconteceu aqui, ó, estava carregado positivamente. Quem é atraído, né? Nós vamos ver isso aqui já já, vamos explicar melhor já já isso aí. Mas os elétrons são atraídos pela polarização positiva aqui, então eles ficam desse lado da esfera e o lado de lá fica com falta de elétrons, então ele fica positivo. Tá? Essa é a eletrização por indução. Depois nós vamos ver com um pouco mais de detalhes como é que ela funciona. Tá? Então, seguindo aqui com as propriedades das cargas elétricas, né, vocês estão vendo que tem um conjunto de propriedades interessantes aqui para falar sobre a respeito das cargas elétricas. E uma delas é que a carga elétrica ela é quantizada, ou seja, ela não existe uma variação contínua de carga no planeta, tá? Em nenhum objeto. Ela assume valores discretos, daí a gente chama que ela é quantizada. Tá? Que valor discreto é esse? Aquele número que a gente conhece como a carga do elétron. Tá? É o E aqui, 1.602177 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E um Coulomb aqui, lembrando que é 1 ampere vezes 1 segundo. Tá? É interessante, depois a gente vai ver nos próximos capítulos essa definição aqui direitinho. Não se preocupem com ela nesse momento, apenas saibam que a unidade de carga é o Coulomb, no sistema internacional de medidas e unidades. Tá? E aí, então, este valor é o valor quantizado. Tudo acontece em múltiplos deste valor. Tá? Então, se você for olhar lá, agora, qual é a carga do elétron? É uma unidade deste valor, menos E. Como ele é negativo, a gente considera o menos, né, na nossa convenção. Tá? E o próton é o mais E. Tá? E aí, se você olhar aqui, ó, tem um exemplo que parece que quebra a regra da quantização, né, porque tem que ser valores assim, múltiplos inteiros desse valor aqui. Né? Aí você vai olhar os quarks, na estrutura mais interna ali, né, da matéria, você vai ver os quarks do tipo D, que tem menos 1/3 da carga elementar. E os quarks do tipo U, 2/3 positivo aqui da carga elementar. Mas ele não quebra a regra, porque os quarks nunca são observados sozinhos, separados, são sempre observados juntos. Então, se você fizer, vai dar a unidade que precisa, tá certo? E quem fez um experimento interessante e conseguiu levantar esse valor aqui, ó, da carga elementar, foi o Millikan. Ele tem uma câmara aqui, onde ele faz ele borrifa óleo, tá? Para fazer gotículas bem pequenininhas. E aqui, ó, a partir daqui, desse estágio aqui da câmara dele, ele tem um conjunto de placas onde ele pode eletrizar a gota, carregar ela, tá? E aí, ó, ele separa um conjunto de gotinhas, ele coloca lá a luz para poder observar com uma luneta, e aqui ele tem uma placa de metal carregada. Então, quando a força gravitacional na partícula é equilibrada pela força elétrica que surge aqui, ele faz lá
uma análise e consegue tirar, analisando essas forças de equilíbrio, né? E consegue tirar essa carga elementar aqui. Tá? Então esse foi o experimento que foi feito para comprovar. Obviamente que a gotícula pode ter um número maior do que esse aqui, né, de cargas. Entretanto, vai ser um número inteiro multiplicador, vai ser um n vezes e. Tá? Continuando aqui, mais uma propriedade então das cargas elétricas é que a carga ela não pode ser criada nem destruída, ela é conservada. Tá? Então vou voltar aqui no nosso exemplo da eletrização, do bastãozinho de vidro aqui com a seda, né? Se a gente pegar aqui, o que aconteceu? O vidro perdeu elétrons, tá? Ele perdeu uma quantidade de elétrons, perdeu uma carga Q total, que é um número N de elétrons aqui, vezes a carga elementar, né? Ele perdeu esse número de elétrons e ficou com uma carga total positiva mais Qzão aqui que eu coloquei para identificar. E a seda ganhou esses elétrons, exatamente esses aqui, que o vidro perdeu. Então ela ficou com uma carga Qzão negativa acumulada nela. Se eu olhar esse sistema como um sistema isolado, a quantidade de carga se conservou, né? Um perdeu essa quantidade Q, o outro ganhou, ou seja, não houve criação nem destruição de carga. O número de cargas permaneceu constante. Tá? Essa é uma das propriedades interessantes também das cargas. A outra propriedade aqui, que essa nós vamos entrar agora, já pensando já na lei de Coulomb, né? Nós vamos entrar um pouco mais a fundo, é a propriedade de atração e repulsão. Então, o que diz essa propriedade? Que cargas opostas se atraem, né? E cargas iguais se repelem, tá? E a força entre elas, né? Então, veja lá, eu coloquei aqui um conjunto, duas cargas, né? Uma positiva é identificada como mais aqui, uma negativa identificada com o menos, e eu coloquei aqui o esquema de cores, né? O menos eu coloquei azul e o mais eu coloquei vermelha. E então, quando eu aproximo essas duas cargas de alguma maneira, depois nós vamos pensar sobre isso, como fazer essas coisas, mas quando eu aproximo essas cargas, aparece uma força entre elas, e a força está na linha da reta entre elas, vamos falar isso já de novo. E o que acontece? Quando elas têm cargas opostas, elas se atraem. Tá? Se elas tiverem cargas iguais, tá? A tendência delas é se afastar. E eu coloquei esses rostinhos aqui com um sorrisinho e brabinho ali, justamente para exemplificar que quando elas estão nessa situação, cargas de mesmo sinal próximas, elas não estão numa situação de mínima energia, tá? Elas têm que se afastar um pouco para minimizar a sua energia, tá? E aí quando a gente vai olhar um sistema mais complexo, por exemplo, como um sólido, essa é a coisa fundamental na natureza. Então, vamos voltar lá no início da aula. Tudo o que tem ao nosso redor, nós mesmos, inclusive, a nossa constituição, é formada por interação de cargas, de atração e repulsão. Tá? Tudo, absolutamente tudo. É claro que se a gente começar a olhar com mais detalhes, nós vamos ter que levar em consideração outros elementos, não só a carga, mas também o spin entra na jogada, né? Mas enfim, globalmente falando, essas outras energias, elas têm suas contribuições, mas a energia mais importante são as ligações. As ligações têm caráter elétrico, forças coulombianas, e elas são as energias dominantes, as forças dominantes cujas energias no sistema também são dominantes. Tá? Então, se a gente parar para pensar, o próprio átomo ele é um ente que funciona, existe em função das energias, das forças de interação eletrostáticas, tá? Envolvendo prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Tá? Quando a gente aproxima átomos, né, obviamente os átomos que são adequados para fazerem as determinadas ligações químicas, nós criamos moléculas, né, que eu dei um exemplo da molécula de água, tá, o H2O. E como é que a molécula se cria? Interação do tipo Coulomb, eletrostática entre núcleos e elétrons dos diferentes átomos. Tá? E
tudo, eu coloquei aqui mais um exemplo, o ferro, por exemplo, esse aqui é o ferro. O ferro ele tem uma estrutura do tipo cristalina de cúbica, que forma um cubo, aqui eu arranjo, ó, de corpo centrado, tá? E quem é que determina essa forma do ferro aqui? Né? Por que o ferro se organiza em átomos nessa situação? Isso aqui é o que a gente chama de uma célula unitária do ferro, tá, gente? Significa que se eu pegar essa célula aqui, transladar ela, rotacionar, eu consigo fazer um sólido tridimensional macroscópico. Tá? Essa aqui é a unidade mínima do ferro, por isso que a gente chama de célula unitária. Tá? O que determina que a célula unitária do ferro fique desse jeito? Justamente as interações do tipo Coulomb eletrostáticas entre todas as cargas dos núcleos que estão aqui nesses átomos e as suas eletrosferas. Se você levar em conta a interação deste núcleo com esse núcleo, com esse núcleo, com esse núcleo, enfim, com todos os núcleos dos átomos que estão aqui, e de cada elétron, das suas camadas eletrônicas aqui, com cada elétron e cada núcleo de cada átomo que está aqui, a configuração estável, ou seja, aquela que faz com que a energia do sistema seja mínima, é dada pela interação do tipo Coulomb, a força de Coulomb que determina qual vai ser a separação média e a organização geométrica destes átomos para que a energia total do sistema seja a mínima possível, ou seja uma estrutura estável. Tá? Então, olha a importância desta lei de Coulomb aqui, da interação de atração e repulsão entre as cargas. Tudo que está no nosso planeta é formado assim. Então, saber um pouquinho disso aqui, acho que vale a pena, gente. E aí, eu estava olhando lá no Halliday, que é um dos livros que a gente leva em consideração para fazer esse curso, e aí tem lá um negócio que eles apertam uma pastilhinha lá e sai uma luminosidade, tem uma explicação bastante interessante lá, eu deixo para vocês darem uma olhadinha, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse videozinho aqui. Depois eu vou colocar também na descrição do vídeo o link para vocês darem uma entrada lá e olharem. É uma coisa impressionante, né? Eu fico pensando como é que o cara teve essa ideia. É um negócio bem legal. Se vocês olharem aqui na figura que eu coloquei, ele tá com uma fita adesiva na mão, tá? E aí ele puxa a fita adesiva e ele faz o quê? Uma coisa que a gente não espera. Ele cria raio-x. Sabe aquele raio-x quando a gente machuca os ossos, tem que tirar uma radiografia para ver os ossos, ou vai no dentista, tem que tirar uma radiografia dos dentes para ver como é que estão a parte óssea? Pois é, esse raio-x. Então assistam esse videozinho aqui, ele dá uma explicaçãozinha de como é que acontece isso aqui, tá? Eu dou uma adiantada para vocês. Vem da quebra das ligações químicas ali na superfície da cola, da fita adesiva, tá? E dessa quebra, né, para conservar a energia, solta uma radiação, e essa radiação é a radiação de raio-x, porque se você comparar, ela está da ordem da energia associada com a interação química desses elementos que estão na fita adesiva, que em última instância estão associados com o quê? Com a força de interação eletrostática do tipo Coulomb naquele material. Então, deem uma olhadinha lá, um vídeo bem interessante. Continuando aqui a nossa aula, em função da interação das cargas na matéria, nós temos uma das classificações, nós podemos classificar a matéria de várias maneiras possíveis, mas do ponto de vista de condutividade elétrica, ou seja, a facilidade para mover cargas dentro de um material, nós podemos classificá-los, né, em condutores, isolantes e semicondutores. Tá? Então, os condutores, nós temos os exemplos aqui, eu coloquei uma barrinha de ouro condutor. Isolantes, né, nós temos exemplo aqui, eu coloquei sabe a capinha que envolve os fios elétricos que nós usamos em casa? Isolante, ou seja, no condutor, no ouro, o trânsito de elétrons ele é muito fácil de ocorrer. Já no isolante, no plástico, por exemplo, é muito difícil de acontecer. Tá? E nós temos aqueles que estão no meio do caminho, que nós chamamos de semicondutores. Tá? Um exemplo é o germânio. Eu coloquei aqui para vocês verem. O primeiro transistor, né? Hoje em dia nós temos alguns chipzinhos de computador com milhões de transistores dentro. Aqui, ó, foi o primeiro transistor que foi feito. Ele é macroscópico, tá, gente? Ele é grande. E aqui essa plaquinha que está aqui embaixo, ó, servindo ali
como o semicondutor da base do transistor, é uma plaquinha de germânio, é um material semicondutor, tá, com a condução elétrica entre o isolante e o condutor. Tá? E qual a diferença então entre isolante e condutor? A diferença aqui, ó, se eu pegar aqui uma representação simplíssima do isolante, você tem lá o núcleo, os elétrons de caroço, que estão fortemente ligados, muito fortemente ligados ao núcleo, tá? E os elétrons de valência, que são os elétrons que fazem as ligações químicas ali ao redor destes núcleo mais elétrons de caroço, tá? É quem mantém o material estável, tá? E no caso dos isolantes, os elétrons de valência são fortemente ligados, ou seja, a força de Coulomb que atua sobre eles é uma força grande, a energia associada a essa ligação é uma energia grande. Tá? E no caso do metal, acontece diferente. Ó, você tem aqui íons positivos de caroço, e de modo que sobra um conjunto de elétrons aqui que são fracamente ligados a estes íons aqui. Tá? De modo que a gente tem o que a gente chama de um mar de elétrons. Os elétrons aqui são fáceis de se movimentar. Qualquer força que você aplicar, força pequena, você movimenta o elétron, que é diferente do isolante, em que esses elétrons estão fortemente ligados, participando das ligações químicas. Tá? Aqui a gente tem um mar de elétrons. Os elétrons se mexem facilmente no metal. Tá? Então aqui, como eu tinha dito para vocês, alguns exemplos de isolante, coloquei aqui mica, borracha, cerâmica, vidro, plástico, e alguns exemplos de metais, cobre, ouro, platina, alumínio, prata. Tá? Agora, falando assim, do jeito que nós falamos, parece muito simplesinho, né? Mas olha aqui, ó, dá uma olhada numa física da atualidade para explicar esses materiais. É uma coisa difícil de analisar, né? Já dá para ver aqui. Tem gente que chama esse tipo de gráfico aqui, isso aqui é um gráfico de estrutura de bandas eletrônicas de materiais. No caso aqui nós estamos vendo alguns isolantes, tá? E se vocês olharem aqui essa estrutura de bandas aqui, cada tracinho desse aqui representa um orbital, um conjunto de elétrons de algum orbital do material, tá? Tem gente que chama esse tipo de gráfico de macarrão, né? Porque lembra o macarrão aqui. Agora, veja lá, nos isolantes, ó, bem rapidamente para a gente falar, existe aqui uma região, ó, em energia, e aqui são os orbitais, tá, gente? Que existe a densidade de probabilidade, agora estou falando uma linguagem de mecânica quântica, mas é só para vocês saberem que existe. Existe a densidade de probabilidade de encontrar elétrons em orbitais com essas energias aqui. E depois existem bandas vazias aqui em cima, ou seja, orbitais em que são possíveis de serem populados, mas entre o que está populado, que está marcado aqui com zero, entre o que está populado e o que não está populado, existe um vazio de energia, que a gente chama de gap. E esse gap, se ele for grande, a gente diz que o material é isolante. Se não existir esse gap, se ele for zero, o material é condutor. E se esse gap for intermediário, e aí eu vou dizer o que? Intermediário é 1 elétron-volt, 1 elétron-volt e meio, por aí, até 2, o pessoal chama de semicondutor. Daí para cima, se o gap for maior que 2, desculpe, são elétron-volts que eu estou falando, de energia, tá? Se for acima disso aí, o pessoal chama de isolante, tá? Então aqui nós temos todos os casos de isolantes. Ó. Existe uma região de energia em que não tem aqui para o ZNO densidade de probabilidade de encontrar portadores, e nem orbitais vazios daí, tá? Aqui é a mesma coisa, orbitais cheios estão aqui, ó, TiO2, orbitais possíveis de serem populados estão aqui, e daqui até lá não existe nenhuma possibilidade, nenhuma probabilidade de popular um estado, tá? Mesma coisa para o GaN, ó, e a mesma coisa aqui para o SiO2, tá? Então, quando a gente vai estudar hoje em dia materiais semicondutores, isolantes e condutores, nós utilizamos a teoria do funcional da densidade para encontrar esse tipo de coisa aqui, esse tipo de gráfico para fazer análise, que é o gráfico de estrutura de bandas, tá? Dos materiais em geral. Beleza. E aí, então, em função dessa classificação da matéria, agora vamos retornar lá na eletrização por indução, né? Como é que acontece? Então aqui já tem um exemplozinho que a gente passou lá atrás. Nós vamos focar nesse aqui agora. Como é que acontece a indução dos diferentes tipos de materiais, tá?
Lembrando que semicondutores isolantes, eles são parecidos a menos da energia do gap. Então o funcionamento para os dois é semelhante. Então vou começar pelo item C aqui, ó, que é o que a gente já viu na esfera, que é a indução, a eletrização por indução no metal. Tá? Então como é que vai ser? Se eu chegar aqui com um objeto previamente eletrizado, vamos dizer que ele está eletrizado negativamente, se eu aproximar de um cubo metálico aqui, vamos dizer, o que vai acontecer? Por atração, as cargas negativas dos elétrons serão repelidos, por repulsão, né? Os elétrons serão repelidos e vão se afastar do objeto previamente eletrizado, deixando aqui nessa região uma região com déficit de elétrons, ou seja, vai ficar carregada positivamente. Tá? Isso por quê? Porque no metal, lembra, existe um mar de elétrons. Os elétrons se mexem muito facilmente sobre a ação da atração e repulsão de cargas. Tá? Já se eu for para um isolante ou para um semicondutor, o que vai acontecer? Ó, o mesmo caso, que o mesmo objeto carregado negativamente. Os elétrons não vão se mover facilmente aqui dentro do isolante ou do semicondutor. Mas localmente as moléculas se polarizam. Então os elétrons têm maior repulsão e vão se mexer um pouquinho contrário ao objeto indutor aqui, né? Porque por repulsão, e vai ficar do lado de cada molécula vai ficar uma carga levemente positiva. Tá? Então acontece basicamente o que aconteceu aqui, só que em nível molecular. Tá? E o mesmo para as cargas positivas, que eu só venho com o objeto previamente carregado positivamente, ele vai induzir, por força de atração, que os elétrons se movam nos orbitais aqui na ligação molecular, se movam um pouquinho na direção dele, deixando o oposto da molécula um pouquinho positivo. Tá? E esse lado próximo aqui um pouquinho negativo. Tá bom? Beleza. Então, vamos passar agora para explicação em si. Nós estamos falando das forças de atração e repulsão, então nós já classificamos aí, descrevemos algumas das propriedades das cargas, e agora nós vamos partir para a descrição matemática da propriedade aqui, que deve ser uma das mais importantes, que é a força de atração e repulsão em si. Tá? E ela foi então medida e descrita matematicamente pelo Coulomb, tá? Charles Augustin de Coulomb. Ele fez um experimento usando aqui o que a gente chama de uma balança de torção ou um pêndulo de torção. Tá? Então os dois nomes são equivalentes. E como é que é composto esse pêndulo? Ele tem aqui ó, um fio, que é o pêndulo em si, ele tem uma haste aqui, ó, tá vendo? Com duas esferinhas aqui que nós podemos carregar eletricamente, foi o que ele fez, para fazer a interação com uma carga externa, que está aqui representada por esse bastão aqui, com uma esferinha na ponta, que é previamente eletrizada, e aí a interação entre esta carga externa e a carga que está aqui nessas esferinhas vai provocar uma força, tá? E uma força que vai gerar um torque, porque veja, está preso aqui ó, num elemento, tem um fio, que é um fio metálico em geral, do metal específico, que se conhece muito bem as suas características, principalmente de torção, tá, do material. E aí, devido à interação dessas cargas externas e internas, você vai ter uma torção no fio, tá? E essa torção é medida aqui, ó, com um marcador externo de ângulo. E aí, sabendo as propriedades de torção deste material do fio e o quanto se deslocou aqui, ele consegue medir a força de interação entre a carga externa que ele colocou no sistema, que é do bastão que estava previamente eletrizado, e a carga interna que estava aqui no elemento de prova. Tá certo? E foi assim que ele fez o experimento para determinar como que se comportam as forças do tipo de Coulomb de atração e repulsão. Tá? A gente chama de Coulomb devido ao esforço experimental e teórico que foi feito pelo Charles Coulomb. Tá? Então, depois de fazer esse experimento, ele concluiu que as forças têm um comportamento que é possível descrever ele matematicamente. Então vamos considerar aqui ó, a interação entre as partículas 1 e 2 aqui. A 1 eu coloquei vermelhinha com sinal de positivo, a 2 negativa com
é azul com sinal de negativo, tá? Então, a força de Coulomb, tá aqui a descrição matemática que o Coulomb fez, veja aqui que é uma quantidade vetorial, né? A força de Coulomb, que eu designei aqui com F, com subíndice C, na partícula 1, devido à partícula 2, essa é a nomenclatura que está aqui, então FC12 é a força de Coulomb atuando na partícula 1 devido à presença da partícula 2, tá? Essa força é igual a uma constante aqui de proporcionalidade, tá? Então ela é diretamente proporcional à multiplicação das cargas 1 e 2, tá? E ela é inversamente proporcional à distância entre as cargas, é o que diz esse R aqui pra gente, tá? E ela fica em que direção fica esse vetor? Na direção de R, ou seja, da reta que separa as cargas, tá? Então, um passo além aqui, nós identificamos essa constante de proporcionalidade como sendo 1 sobre 4π epsilon zero. E esse epsilon zero aqui é a permissividade elétrica do vácuo, tá? E uma coisa interessante aqui que a gente conclui ainda aqui, ó, é que assim, ó, a força de Coulomb de interação na partícula 1 devido à partícula 2 é o inverso, né, é o negativo da força de Coulomb de interação na partícula 2 devido à partícula 1. Tá? Então a força de Coulomb 1, 2 é o negativo da força 2, 1. Tá? Beleza. Então, falando aqui em unidades, né, força, obviamente, nós escrevemos no sistema internacional em unidades de Newton. Né? Nós temos aqui, eu ressaltei de novo aqui o Coulomb, que é 1 ampere vezes segundo, porque a constante K de proporcionalidade envolve Coulomb aqui, ó. Então, a constante K de proporcionalidade é 8,99 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado, e a constante epsilon zero é 8,85 vezes 10 a 12 Coulomb quadrado, Newton metro quadrado. Tá? Então aqui, ó, só para a gente ter uma noção de como que é a força entre as duas partículas, ela é nesse estilo aqui, ó, graficamente, se eu fizer um gráfico, o que ela é? Ela é proporcional a Q1 e Q2, diretamente proporcional, mas ela é inversamente proporcional ao raio ao quadrado, tá? Ou seja, inversamente proporcional significa que ela diminui com a distância, tá? Então, ela diminui como? Quadraticamente, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas, tá? Beleza. E aí, se eu tiver um conjunto de mais partículas, como é que fica a coisa? Fica bem simples, porque de maneira bastante interessante, as forças de Coulomb aqui, elas obedecem ao princípio da superposição. Ou seja, se eu tiver 3 partículas aqui, tá? A força de Coulomb total, vamos dizer aqui, em cima da partícula 1, ela é a força de Coulomb na partícula 1 devido à partícula 2, mais a força de Coulomb na partícula 1 devido à partícula 3. E eu não preciso me preocupar com mais nada, basta fazer essa somatória e tudo vai ficar certo. E você vai encontrar a força de Coulomb atuando sobre a partícula 1. Não preciso me preocupar com mais nada, porque as forças de interação entre a 2 e a 3 aqui, a 3 e a 1 e a 1 e a 2, fazem a configuração mais estável da disposição das cargas. Então, se elas estão nessa configuração, é a mais estável, e a força na 1 eu só me preciso me preocupar com a 3 e com a 2, tá? Com as partículas 3 e 2. Se eu quiser escrever isso aqui de uma maneira geral, ó, a força de interação de Coulomb total numa dada partícula I é o somatório em todas as outras partículas, que colocamos o índice J aqui, de 1 até N, quantas partículas tiverem, tá? Aqui são 3, da força de Coulomb da partícula em questão e devida à partícula que está nas proximidades, tá? Então, voltando aqui para a equação final, a força de Coulomb total na partícula I igual a 1 é igual à força de Coulomb na partícula 1 devido à partícula J igual a 2,
mais a partícula, a força de Coulomb, na partícula, que apareceu um total aqui, gente, me desculpem, tem um errinho aqui, na partícula 1, devida a partícula J igual a 3. Acabei de observar aqui mais um errinho, esse J aqui é diferente da... Diferente, não está errado aqui, tá? Mas é I diferente de J, tá? Que eu não vou fazer a interação da partícula com ela mesma, tá bom? Perdoem aqui o meu errinho. Beleza. Então, se a gente parar para anotar, tudo que a gente fez até agora, que o Coulomb descreveu ali, serve para partículas pontuais, ou seja, para cargas pontuais. Né? A definição de pontual é um ponto no universo. Tá? Mas a vida não é assim. Né? Em geral, a gente tem corpos carregados. Então, como é que a gente descreve um corpo macroscópico? Né? Se eu quiser saber a interação de uma carga com um corpo macroscópico, uma carga pontual, vamos dizer assim, um corpo macroscópico carregado, como é que eu faço? A gente tem que usar o conceito aqui de infinitesimais. Então a gente pega, então vamos dizer que esse aqui é um objeto, eu coloquei um objeto qualquer, que tem uma carga total Qzão aqui, tá? Eu tenho que subdividir o volume desse objeto em volumes pequenininhos, bem pequeninos, infinitesimais que a gente chama, tendendo a zero, tá? Eu desenhei um cubinho aqui para identificar um desses volumes, que a gente chama de um delta de volume, tá? Eu dei um índice I aqui para chamar que é um deles. Eu vou fazer a forma total desse corpo tem N infinitesimais como esse aqui, tá? Beleza. Fazendo essa aproximação, lembrando que o corpo então é definido, eu posso separá-lo em pequenas porções infinitesimais, eu tenho que a carga em cada uma dessas subdivisões de volume aqui que eu fiz, ela pode ser tratada como um pontiforme daí. E aí volta a valer o quê? A lei de Coulomb e o princípio da superposição, tá certo? Então eu determino um delta de Q aqui, deste elemento, como um ρ vezes um delta de volume infinitesimal. Então delta de Q, gente, aqui tem um errinho, ó, esse Q é um Q maiúsculo, tá? O delta de carga infinitesimal é uma densidade volumétrica de carga, tá aqui, vezes o infinitesimal de volume. Se eu quiser saber a carga total, eu tenho que somar todos esses elementos. Delta VI, delta vezes ρI, eu tenho a carga total. Se eu fazer uma integral, somar todos, né, de ρ dV aqui, fazendo diferencial, somar todos esses elementos, eu tenho a carga total do objeto de volta. Tá? E se eu quiser saber a força, então, imagina que eu tenho aqui ó, no spot onde eu coloquei aqui o meu laser point. Se eu quiser saber, se eu tivesse uma carga aí, quiser saber a interação dela com esse corpo que está aqui do lado, o que eu faço? Eu uso esse diferencial de carga aqui, ó, dq igual ρ, a densidade volumétrica de carga, vezes o dV, que é o elemento de volume, para achar um diferencial de força de Coulomb na carguinha Q devido à cargona Qzão aqui, tá? Na verdade, devido à carga dq aqui, ó. Então eu escrevo a força de Coulomb com esses elementos, 1 sobre 4πε0, carga que vai sofrer a interação, na qual eu quero saber qual é a interação, e o dq, então Q1, Q2, Q dq, tá? Dividido pela distância ao quadrado entre a carga e o elemento dq que eu estou analisando naquele momento. Então eu fico, se eu lembrar que o dq, como eu escrevi como ρdv, eu fico 1 sobre 4πε0, Q ρdv. Tá? E onde o ρ é a densidade volumétrica de carga daquele corpo ali. Tá? Então, se eu quiser saber qual é a força de Coulomb total agindo na partícula Qzinho aqui, eu faço o quê? A integral, ou seja, a soma. Eu somo todos esses elementos e eu tenho a força total em cima dessa carga. Tá? Beleza. Então, falamos para um objeto volumétrico. Aí nós podemos fazer também o mesmo procedimento para os objetos que são uma casca, cascas esféricas, cascas cilíndricas, né? A casca, então, é definida por um objeto que é oco, e a parede aqui, tá, gente? Ela está aqui no meu desenho. Eu não consegui um objeto melhor para fazer esse desenho, essa ilustração, mas isso aqui é na casca, essa espessura aqui, ela tende a zero, tá? É bem fininho, tá? E no caso de cascas, então, eu faço o mesmo procedimento, só que aí o meu elemento ali não é um elemento volumétrico, é um elemento superficial, tá? Beleza. E aí eu posso escrever a mesma coisa.
o elemento de carga naquele elemento de superfície é dq igual a sigma ds, onde sigma também é uma densidade de carga, só que ela é uma densidade agora superficial de carga. Tá? Lembra que no meu ΔS aqui, ó, que é o meu ds lá, eu estou fazendo aqui, isso aqui é tendendo a zero, tá, gente? Todas essas coisas. Eu estou com uma limitação de ilustração, mas ela é tendendo a zero, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa, se eu tiver aqui uma carga nessa proximidade ali, ó, onde está o meu spot do laser point ali, se eu tiver uma carga Qzinho ali e quero saber qual é a força de interação nessa carga Qzinho devido à distribuição superficial de carga naquele objeto ali, tá? Eu vou escrever o diferencial de carga que nem fiz por causa do volume. Diferencial de carga da força de Coulomb aqui. Notem que eu coloquei em módulo, tá, gente? Da interação em Qzinho devido à distribuição de carga Qzão superficial ali é 1 sobre 4πε0, já vou para o fim aqui da expressão. Qzinho, sigma, distribuição superficial de carga, ds, elemento de volume, tá? Delta e d aqui são iguais. Dividido pela distância da partícula até o elemento de superfície que eu estou analisando naquele momento. Quero saber a força total, integro os dois lados, tá? Faço a somatória. Beleza. E aí, interessante quando a gente passa para falar de superfícies, né? A gente tem aqui, ó, quando a gente está estudando cascas esféricas, existem dois teoremas que nos ajudam a entender um pouco o comportamento e facilitar a compreensão nossa de como é que interage uma carga pontual com uma distribuição esférica de cargas. Tá? Então, qual que é aqui o primeiro teorema? Uma partícula situada do lado de fora de uma casca esférica, que possui uma distribuição uniforme de carga, é atraída ou repelida por esta distribuição esférica, como se toda a carga estivesse concentrada no centro da casca. Tá? Isso facilita muitas coisas para a gente fazer determinações matemáticas daí das forças. Né? Então eu fiz aqui uma ilustração. Ó. A esfera tem uma distribuição uniforme de cargas, eu coloquei aqui cargas positivas, ela tem uma carga total Q, superficial Qzão aqui, que está distribuída uniformemente na superfície. Então imagina essa esfera aqui como uma esfera oca, tá? É só uma casca. E aí, se eu colocar uma partícula Qzinho aqui, pontual, eu quero saber a força de interação na partícula Qzinho devido a essa distribuição de carga aqui nessa casca esférica, eu posso então considerar essa casca esférica como sendo se toda a carga tivesse concentrada no centro da casca esférica, e aí eu posso fazer uma interação de Coulomb simples, né? 1 sobre 4πε0, Qzão, dividido pela distância entre elas. Notem aqui que eu mudei de R, que era da superfície, para um R', porque eu concentro toda a carga no centro da esfera, tá? E aí você considera ela como uma carga pontual Qzão. Tá? Aí fica mais fácil de fazer as contas. Tem mais um teorema aqui que diz assim, ó, uma partícula, vale para as cascas esféricas, tá, gente? Uma partícula situada no interior de uma casca esférica com distribuição uniforme de carga não é atraída nem repelida pela casca. Tá? Aí, de onde que vem esse novo teorema? Então, se eu tiver uma carguinha aqui ali dentro dessa casca esférica, lembra, é só uma casca essa esfera, lá dentro é oca, e coloquei essa partícula com carga aqui lá dentro. O que esse teorema diz é que a partícula não vai ser nem atraída, né? Então se eu coloquei uma partícula negativa e a casca esférica é positiva, ela não vai ser nem atraída e nem repelida. E se a casca fosse negativa e a carga é negativa também não vai ser repelida. Tá? Por que isso acontece? A gente pode imaginar, né? O somatório das forças de Coulomb nela aqui no centro é zero. Tá? Por que ele é zero? Ó, vamos pegar um diametralmente oposto aqui, ó. Vamos dizer, esse elemento de superfície ds aqui de carga, dq nessa superfície, estaria atraindo essa partícula, tá? Porque ela tem um sinal oposto aqui, o vermelhinho significa negativo, tá? Nesse caso. E esse elemento aqui que está oposto aqui, está fazendo a mesma coisa. Então o par de forças aqui se cancela, e em todas as outras direções. Então você imagina aqui uma distribuição com um monte de elementos, em todas as direções essas forças vão se cancelar.
Tá? E aí você fica com uma força total nula, ou seja, a partícula que eu coloquei lá no meio, ela não é atraída nem repelida pela casca, ela fica lá no meio. Tá? Estou falando do modo geral, né? É óbvio que se eu pegar pontualmente pares de elementos, tem as forças. Tá? Na outra aqui eu acabei não explicando, né? Por que que dá para fazer isso aqui? Se você pegar os elementos, né, e for fazendo as forças de interação aqui, todos os elementos de cada dq aqui nessa superfície, você vai ter um raio médio, né, da força, vai ter uma força média com um raio médio que vai dar lá no centro, tá? Beleza. E voltando então para as distribuições, nós podemos ter uma distribuição do tipo linear também de carga, tá? Que é isso aqui, ó. Lembra que eu desenhei assim como um cilindrinho, mas é um cilindro com um raio tendendo a zero, tá? Essa é uma definição de distribuição linear. Então, se eu pegar um delta de L aqui, eu posso escrever um diferencial de carga, que é um lambda vezes esse dl aqui, tá? Que é um elemento de comprimento aqui da distribuição linear. E esse lambda quem que é? De novo, uma densidade linear de carga. Acho que eu não falei para os outros, mas funciona assim, densidade, o que é, gente? É o número de cargas dividido por uma unidade de comprimento. Nesse caso aqui, uma unidade de comprimento. Se eu vou para a superfície, uma unidade de superfície. E se eu vou para o volume, uma unidade de volume. É o número de cargas dividido por uma unidade ou de volume, ou de superfície, ou de comprimento, como é este caso aqui. Isso é a densidade de carga. Tá? Então aqui eu tenho uma densidade de carga linear. E de posse desse daqui eu posso escrever lá o meu diferencial de força, né? Na carga Q, então imagina que eu tenho uma carga Q aqui na posição do spot do laser point aqui. Eu tenho uma carga Q e ela está interagindo com essa distribuição linear de carga. Então qual é a força atuando sobre ela? Uma carga Qzinho, tá? Então a força de Coulomb na carga Qzinho devido a um elemento dq de carga da distribuição linear é 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, né, ó, Qzinho dq, dividido para a distância ao quadrado entre a carga e o elemento em questão. E eu posso escrever lá em função da densidade linear, então fico com 1 sobre 4πε0, Q lambda dl dividido por r ao quadrado. Se eu quero saber a força total na partícula, eu somo todos os diferenciais de força, ou seja, faço uma integral, tá bom? E aí eu acho a força sobre a partícula. Beleza, gente. Então, o que a gente tinha de conceitos para essa aula foi o que eu apresentei nessa série de slides. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. E eu vou colocar na sequência, eu vou colocar então um exercíciozinho para vocês resolverem, tá? Que vai dar para vocês lá a nota e a frequência no curso, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e nós nos encontramos então na próxima aula. Nós vamos fazer uma aplicação destes conceitos, tá, que nós vimos hoje para a resolução de problemas práticos. Tá? Vamos fazer algumas contas, tirar alguns números. Vamos aprender como fazer na prática, levantar essas forças de interação e afins. Tá bom? Até a próxima então. Um abraço a todos.